Alguém certa vez disse que antigamente o pecado era tratado como um pitbull raivoso, mas recentemente tem sido tratado como um poodle mansinho. A noção de pecado é muito importante para a teologia cristã. O compreender bem é essencial para uma vida cristã produtiva e madura. O planeta Terra nem sempre esteve contaminado com o pecado, mas em um momento específico esse vírus infectou os humanos. Isso aconteceu no Jardim do Éden, quando nossos primeiros pais caíram. O relato do pecado original é uma triste página da história. E é por isso que nosso mundo está nessa situação. O Éden era um lugar de perfeita harmonia. A natureza apresentava em suas diversas cores toda a plenitude da obra de Deus. Os animais conviviam pacificamente, dividindo o território do jardim, assim como toda a terra que compartilhava da mesma perfeição do Éden. O primeiro casal vivia uma felicidade conjugal plena. Entre eles não havia nada além do mais puro amor e de uma atmosfera celestial que marcava o primeiro lar instituído pelo próprio Deus. Todas as tardes, o Criador do Universo era recebido pelo casal para uma reunião, onde eles ouviriam palavras saídas da suprema sabedoria do universo. Que privilégio, não é? Em alguns destes encontros, Deus contou para Adão e Eva a respeito da guerra que houve no céu e de como Satanás procuraria os tentar e os induzir a pecar contra a lei de Deus. Tanto Deus quanto o seu inimigo sabiam que se o casal cedesse apenas um pouco em relação aos princípios estabelecidos pelo governo divino, seria o suficiente para que todo o equilíbrio da criação fosse abalado e o clima celestial do Éden ficasse ofuscado. A árvore do conhecimento do bem e do mal era o único acesso que Satanás teria para se aproximar do ser humano. Se o casal edênico se mantivesse afastado dela, estaria eternamente seguro do pecado. Mas Eva decidiu se arriscar, chegando perto daquilo que oferecia risco à sua integridade espiritual e física. Esse foi o primeiro grande erro da humanidade, chegar perto daquilo que Deus dissera para se manter longe. Sempre que o inimigo tenta enganar alguém, ele usa o que tiver de mais bonito e atrativo para aquela pessoa. Se ele se apresentasse como ele realmente é, ninguém cairia em suas armadilhas. Eva não percebeu o laço em que estava sendo colocada e aos poucos foi envolvida pela voz suave e melodiosa da serpente médium. Além da beleza da serpente, o fruto também era atrativo. A Bíblia o descreve assim: então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Gênesis 3:6. No versículo que acabamos de ler, existe outro elemento para o qual precisamos dar atenção. O texto diz que a árvore era desejável para dar entendimento. Esse foi o argumento usado pelo inimigo para enganar Eva, o que tem dado certo com muitos do presente século. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. Após pecar, Eva se tornou um agente de Satanás, levando o fruto para o seu marido. Ela queria um companheiro para o seu pecado. Adão logo percebeu a diferença em sua esposa. O pecado havia retirado dela a pureza e santidade anteriores.
A tristeza logo tomou conta do coração de Adão ao perceber que a sua companheira, a quem ele tanto amava, havia cometido um grave erro. Adão sabia que a esposa estava errada. Ele sabia que não deveria comer daquele fruto. Em seu coração se instaurou um doloroso conflito. Ele sabia o que era correto fazer, mas amava muito a esposa. Adão estava diante de um dilema extremamente difícil. Deveria escolher entre a companhia de Deus e a companhia da esposa. Todas as tardes, Deus descia ao Éden para conversar com o casal. Adão apreciava a companhia de Deus. Por outro lado, não queria perder a sua amada esposa. Adão precisava escolher e tomou a decisão errada, escolhendo a companhia de Eva. Certamente, o amor de Adão por Eva era muito grande, mas nenhum amor pode ser maior do que o amor que nós devemos ter por Deus. A prova de que sempre nos damos mal quando deixamos Deus em segundo lugar é que o amor que levou Adão a escolher ficar ao lado de Eva em seu pecado logo se transformou em acusações e censuras contra a esposa. Em Gênesis 3:12, Adão culpa Eva e também a Deus ao falar para o Criador o seguinte: "A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi." A mulher, por sua vez, mostra em suas atitudes as consequências do pecado. Eva joga a culpa para Deus. Assim está relatado em Gênesis 3:13. Perguntou o Senhor Deus à mulher: "Que é isto que fizeste?" Respondeu a mulher: "A serpente enganou-me e eu comi." É como se Eva dissesse assim para Deus: "Por que criaste a serpente? Por que lhe permitiste entrar no Éden?" Momentos após o pecado, o ser humano já estava desafiando a sabedoria divina. O juízo de Deus imediatamente seguiu ao ato pecaminoso do homem. Então o Senhor Deus disse à serpente: "Porquanto fizeste isso, maldita serás tu, dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Gênesis 3, 14 e 15. Neste texto, podemos identificar juízos sobre a serpente como animal, pois esta perdera seus privilégios de animal alado e o brilho que sobre ela existia. Mas esse texto também nos mostra o juízo sobre o diabo. Em uma profecia que aponta para a cruz, Deus falou da derrota que já estava preparada para os inimigos dos seres humanos. Outra coisa que sofreu sérios danos como consequência do pecado foi a harmonia que existia no primeiro lar. E à mulher disse Deus: "Multiplicarei grandemente a dor da sua conceição. Em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará." A desarmonia no lar nunca foi da vontade de Deus, e nesta passagem ele não estava expressando sua vontade em relação ao casamento, mas estava apenas falando qual seria a consequência do pecado para o matrimônio. Quando o primeiro casal pecou, imediatamente percebeu sua nudez, pois tinha perdido o manto de justiça de Deus que o cobria. Ao perceberem que estavam nus, colheram folhas de figueira e fizeram cintas para si, segundo Gênesis 3:7. Foi a solução humana para tentarem cobrir a sua condição pecaminosa, mas a solução para o pecado não está no homem. Nada do que possamos fazer ou deixar de fazer pode nos salvar da condenação do pecado. Deus, logo após falar da gravidade e da consequência do pecado, fez algo que simbolizaria uma ação sua muitos anos depois. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Gênesis 3:21. Um sacrifício foi feito no Éden para que Adão e Eva tivessem o corpo coberto. Um abrigo de folhas de figueira nunca cobriria nossa nudez. O pecado deve ser removido
e o manto da justiça de Cristo deve cobrir o transgressor da lei de Deus. O homem tem sua nudez oculta, não sob a cobertura das folhas de figueira, mas sob o manto da justiça de Cristo. Cristo fez um sacrifício para satisfazer os requisitos da justiça. Que preço o céu teve que pagar pelo resgate do transgressor da lei de Deus? Nenhum ato do ser humano pode fazê-lo melhor ou digno da salvação. A tentativa dos homens de se salvarem através dos bons atos é equivalente às folhas de figueira lá no Éden. Mas um dia Jesus veio à terra e fez o supremo sacrifício pelo pecado do homem. Pagou o preço da transgressão e ofereceu as vestes de justiça com as quais unicamente o homem poderá alcançar a salvação. A parte do homem em todo esse plano é aceitar a salvação pela graça de Cristo e permitir que o Espírito Santo desenvolva neles o seu fruto.